Box, acusado de matar, estuprar, esconder o corpo, o cara que atrapalhou até a polícia dando entrevista na época para não encontrarem o corpo da menina. Ele foi condenado. Foi condenado a 42 anos e 6 meses de prisão. Eu vou abrir o programa de hoje com Sabrina Barbosa, ela que, assim como eu, vem acompanhando, é o Washington, né? Com o Washington Luiz, ele também, né, como eu, assim, está acompanhando esse caso desde o início, e ontem foi o julgamento. O júri aconteceu e esse cara foi condenado. Vou conversar com o Washington aqui para abrir também o nosso programa de hoje com esse caso de grande repercussão. Washington, muito bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua equipe. E, meu amigo, saiu o veredito, né? Saiu a sentença. Bom dia. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia, Betinho, muito bom dia a todos que nos assistem. Um crime de grande repercussão, inclusive de revolta, angústia, não só dos familiares que passam por um momento difícil por não ter mais no seu familiar a garotinha Júlia, mas como também de toda a sociedade que repudiou em toda a extensão este ato de extrema crueldade com esta adolescente. Para você ter uma ideia, ontem o júri, já na noite, e depois de réplica, tréplica dos advogados de acusação, Ministério Público, além do advogado de defesa, todos tiveram um empate muito forte, uns querendo descaracterizar as provas, na qual a polícia apurou e chegou até o principal acusado. Alguns questionamentos foram feitos, inclusive pela defesa, e também na réplica com relação ao fato em si. Mas nós temos uma conversa, a nossa equipe conversou com o Dr. Demetrios Castor, que é o promotor do Tribunal do Júri, e fala desta ação que foi desenvolvida pelo Ministério Público, no qual condenou o principal acusado por 42 anos. Vejam. Pronúncia o homicídio qualificado por 4 vezes, além do estupro e a ocultação de cadáver. O réu chegou em plenário dizendo que quem teria matado a menina foi a mãe, que isso aí foi um absurdo nesse tempo todo que eu tenho de promotoria, eu nunca vi uma tese tão esdrúxula quanto essa. O Conselho de Sentença, obviamente, não foi nessa conversa e condenou todos os pedidos feitos pelo Ministério Público. Tudo que foi pedido e que constava na pronúncia, o Conselho de Sentença acatou e a juíza condenou o acusado pelo estupro 11 anos, pelo homicídio 30 anos e pela ocultação de cadáver 1 ano e 6 meses. A pena total foi 42 anos e 6 meses de reclusão. Doutor Demetrio, para o trabalho que foi feito pela sua equipe, do senhor e assistência da acusação, vocês não têm dúvida em relação à condenação do réu, né? Não, de forma alguma. A doutora Sara foi constituída pela família da vítima para auxiliar no que fosse necessário, fez um brilhante trabalho, né? Fez uma explanação excelente. Eu mostrei os laudos para mostrar ao júri que não tinha qualquer tese defensiva e que tudo que foi explanado pela promotoria foi acatado pelo Conselho de Sentença, e ao ver da promotoria a sentença foi justa. Isso sempre de forma muito técnica, né, doutor? Não, isso aí eu sou técnico, eu costumo mostrar de forma técnica para que não deixe dúvida alguma naqueles que vão julgar. Olha, Betinho, a nossa equipe também conversou com o advogado de defesa do réu, o doutor Daniel Alisson. Ele fala deste julgamento, qual a visão dele jurídica do fato e quais as providências que podem ser tomadas a partir de agora. Veja. Eu já tinha certeza que ele iria ser julgado assim, dessa forma, porque a gente sabia que ia ser da forma que os júris já tinham essa sentença dentro deles, quando tudo foi aberto para o juiz, enfim. Eu não entendo muito da lei, gente, mas eu só estou aqui agora agradecendo a Deus, porque a saudade, ela permanece, a saudade, mas a justiça foi feita. Esse sentimento, de certo modo, traz um certo alívio, não preenche o vazio, sim, mas traz o alívio. Não, sim, aliviada com a resposta da Justiça, do Tribunal de Júri, né? Da equipe da doutora Sara, que se empenhou assim, de corpo, alma e dedicação a essa causa. E o extraordinário do céu, porque foi
pagamos nem um centavo para essa equipe. São uma equipe assim, escolhida para vir mostrar o que de fato é a verdade dentro de um tribunal. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. O processo todo foi muito doloroso, né? Foi muito doloroso. E as acusações feriram muito a mim e a minha família. Mas nós estávamos crendo firmemente na verdade, né? Ao contrário do que foi falado ali. Em todo momento eu clamava a Deus dizendo: Senhor, o que eu não vi e o que eu não ouvi, o Senhor viu e o Senhor ouviu. Então eu creio que a justiça do Senhor iria prevalecer. Eu nunca duvidei que a justiça prevaleceria. E isso só prova que Deus faz justiça pelos seus. Ao contrário do que tentaram colocar aqui, Deus ouviu minhas orações. A família, de certo modo, sai com um sentimento aliviado de justiça? Aliviados. O mínimo, isso era o mínimo que a gente precisava ter. Como tem sido esses dias sem a Júlia, esses momentos até chegar esse grande dia do julgamento? Como foram esses dias? Foram de muita dor. E todos os dias nós clamávamos a Deus pedindo essa justiça. Para a honra e glória do Senhor, ela foi estabelecida e Ele vai cumprir toda a pena. Foi a pena máxima, porque a justiça prevaleceu. Bom, vocês acabaram de assistir agora a entrevista das famílias, né? Da Josélia Araújo, que é a mãe de Júlia, e Joelma dos Santos, avó de Júlia. No entanto, nós solicitamos a entrevista do advogado, mas posteriormente nós iremos colocar sim a entrevista do Dr. Alisson. E agora nós vamos assistir um momento em que a juíza finaliza o processo, o julgamento em si e dar a sentença. Observe. O agente cometido crime, prevalecência das relações domésticas de coabitação, agravo a pena base aplicada em 1 ano, ausentes atenuantes. Junto com a morte de Júlia, veio a perda de um futuro de uma menina que mal tinha entrado na adolescência. Veio o aborto de um sonho de uma família em ver sua menina desabrochar, profissionalizar-se, casar, ter filhos. Mas ficou o trauma da violência, a dor da perda e a saudade para uma vida inteira. A conduta da vítima em nada influenciou para a prática do crime perpetrado, devendo ser considerada como circunstância neutra, não desfavorável ao agente. Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 17 anos de reclusão. Soma as penas aplicadas para totalizá-las em 40 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa. Para você ter ideia, Betinho, a juíza se pronunciando. Agora, como manda o bom jornalismo, se faz necessário que a gente possa ouvir todas as partes. Por isso, agora de forma técnica, né, já restabelecida a sonora do Dr. Alisson, vejam o que disse o advogado do réu. A pena já era esperada. Eu, quando tive a oportunidade de falar com outros meios de comunicação, eu já informei que, pelo histórico que existe aqui em João Pessoa, todos os casos dessa natureza de repercussão, onde envolve grande violência, todos os crimes são condenados com pena máxima. Então já era esperado. Não é aceitável, mas era esperado. A defesa vai recorrer da sentença ou está satisfeita? Não, possivelmente nós iremos recorrer apenas do estupro, levando em consideração que os laudos são negativos. Então vai de encontro à prova dos autos. Então, sendo diante dessa alegação, certamente haverá, no entendimento da defesa, levar ao entendimento da justiça de que é preciso diminuir esse tempo aplicado a ele por estupro. Exatamente. Vamos recorrer no Tribunal de Justiça da Paraíba, em 2º grau, e aguardar o entendimento dos desembargadores do nosso estado. Então isso aí, Betinho, um fato que a sociedade clamava por justiça. Claro, a dor, a revolta vai ficar guardada para sempre pelas circunstâncias em que essa jovem foi morta, né, adolescente, e agora é esperar que ele cumpra a pena conforme manda a lei. É com você, Betinho. Muito obrigado, Oscar, pelas informações. Agradecer ao Bonitão também que estava lá ontem acompanhando aí todo o procedimento do júri popular, esse júri que aconteceu ontem aqui na capital paraibana. Primeiro de tudo, a gente não pode condenar aqui a atuação de advogado A ou advogado B. Eles têm respaldo para atender clientes e o trabalho do advogado é esse. Eu vi até Samuca dizendo, Vinícius dizendo que
Se não fosse o Daniel, seria outro advogado. Se não fosse outro advogado, seria um defensor público. Alguém iria, de fato, defender esse indivíduo, né? Tem o respaldo para a defesa, ele tem, juridicamente falando, né, essa obrigação de alguém defendê-lo, levantar aí possíveis informações até para tratá-lo como inocente. As teses da defesa foram levantadas, caíram no tribunal do júri ontem e o julgamento foi esse: 42 anos de prisão para esse homem que, eu disse no início aqui, quando eu chamei a reportagem, ele tentou atrapalhar o trabalho da imprensa, dava entrevista chorando, dizendo que queria encontrar a enteada, a Júlia dos Anjos. Disse uma vez, eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com a mãe da criança e com o padrasto, esse cara aí, o Francisco, ele disse que a última localização dela, Betinho, deu lá em Jacaraú. E o celular a gente viu pela localização, estava lá em Jacaraú. E aí os policiais inicialmente até acreditaram. Ah, beleza, vamos ver com a polícia civil ir lá, deixar os policiais militares atentos e de olho, se verem ela por lá, aciona aqui a polícia e a gente vai buscar ela. Só que a conversa dele não estava mais convencendo. Os policiais inteligentes, eu ressalto aqui o trabalho da Delegacia de Homicídios aqui de João Pessoa, que fizeram um trabalho excepcional de convencimento desse indivíduo aí. Ele acabou dando com a língua nos dentes e disse onde é que estava o corpo da menina. Foi preso e quando foi preso, o primeiro contato que ele teve com a imprensa, a Paraíba inteira lembra desse contato qual foi. Ele viu as câmeras, viu os repórteres e ele deu um ar de riso. Ele matou uma criança de 12 anos, ele foi acusado de estuprar essa criança também. Ele confessou na audiência de custódia que tinha abusado dela pelo menos 4 vezes. E apareceu sorrindo no momento que passou pelos repórteres, pelas câmeras. E era o cara que tinha matado, de acordo com a acusação. Era o cara que tinha levado a criança e jogado num cacimbão. Como eu disse, eu ouvi algumas teses aí da defesa dele, a defesa também da vítima, né? A advogada da família da vítima, rebatendo as teses. Os dois foram, inclusive, no local, os advogados foram no local onde aconteceu, onde o corpo foi encontrado. A advogada levantou a tampa para mostrar que uma pessoa só conseguia levantar. O Daniel Alisson, o advogado, foi também lá e não conseguiu. Estava muito pesado, não conseguiria, e afirmando que o Francisco não conseguia levantar, mas consegue sim. Ele conseguiu e, de acordo com a justiça, ele fez isso tudo sozinho e a motivação foi porque teria estuprado a criança, depois matado, esganou a menina e durante a madrugada levou ela para o cacimbão. A justiça sendo feita. Lamentavelmente, desses 42 anos que ele vai passar em prisão, de fato, que foi definido aí. Breno, tu acha que ele vai passar quanto, mesmo? Eu acho que ele não chega a 8 anos de prisão. Preso de verdade. Preso de verdade, ele não vai passar 8 anos. Infelizmente, se chama Brasil. São as leis. Daqui, imagina que há 6, 8 anos, a mãe está na rua. Infelizmente, a mãe tem um filho desse cara, porque na época que Júlia morreu, ela estava grávida dele. Imagina só a mente dessa criança agora, nascendo, e algum dia vai descobrir que o pai matou a irmã dele. E se um dia esse filho, porque o Brasil é Brasil, esse filho passar na rua e encontrar esse pai solto, é o Brasil. Deus conforte a família, que Deus esteja com a família nesse momento, da Júlia, porque só a presença do Espírito Santo de Deus para acalmar e acalentar nessa hora, porque ela não volta mais, lamentavelmente. E o pai também, o pai dela veio, acho que de São Paulo para cá, assim que ela foi encontrada. Foi um momento muito difícil para ele. Ela, inclusive, é a cara do pai. A Júlia parecia muito com o pai. O caso de repercussão que chegou no capítulo final,
Eu digo capítulo final, juridicamente falando, pela justiça. Mas ele um dia vai sair. Essa é a realidade do Brasil. Infelizmente.